Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria. Desejo-vos um dia excelente, protegido por Nossa Senhora. No dia de hoje, a Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, não deixará de ser a mesma de sempre, aquela que acompanha-nos, aquela que envolve-nos com o seu manto virginal, aquela que realmente é solícita e Mãe amorosa. A ela encomendo a todos vós, para que definitivamente estejais em suas mãos virginais, amparados no lugar que é um porto seguro, a Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Além do mais, no dia de hoje, nós ouvimos do homem celeste, como diz São Paulo, que o primeiro Adão era terreno e o segundo e novo Adão é celestial. É por isso que ele fala múltiplas vezes. Só no Evangelho de São Mateus nós temos 32 vezes em que o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem celeste, fala sobre o paraíso. Não obstante, no dia de hoje, mais uma vez ele quer sinalizar a existência desse lugar, este solo pátrio celestial, de que São Paulo vai dizer que o ouvido humano não viu, o coração humano não sentiu, a vista humana não viu um lugar preparado para aqueles que são por Deus amados. Somos todos nós amados, mas temos que corresponder a este amor. No dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos trazer uma parábola da semente de grão de mostarda, que depois torna-se uma árvore robusta e espalha os seus ramos, sobre os quais vêm os pássaros do céu fazerem a sua habitação. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós temos aí o conhecimento de que o homem foi criado do pó, da terra, e Deus soprou sobre as suas narinas o sopro da vida, e o homem passou a existir. É sobre esta terra que é o homem que foi criado do pó, um homem que leva consigo a terra, que leva consigo o pó, e envolve dentro de si algo muito especial, que é a sua alma. Este homem que é a terra, que é o pó ambulante, que tem um sopro da vida, Deus joga sobre este homem nada mais, nada menos, a semente da vida eterna. A semente da vida eterna é a fé. Sua Santidade João Paulo II vai dizer: depois de um homem vislumbrar, depois do homem ver as maravilhas criadas por Deus em torno de si, e o próprio homem, sendo a imagem e semelhança de Deus, tem uma única resposta a dar: manifestação da sua fé. Acreditar que existe um Deus Supremo. Este Deus Supremo infunde sobre nós o que? A fé no ato do batismo. E esta fé depois vai crescendo, vai se tornar robusta, vai tornar-se uma árvore frondosa. E nesta árvore, o que haverá? Ramos sobre os quais pássaros virão habitar. O que significa isso? Significa que assim como o homem, ele vai crescendo, ele no seu estado embrionário, a dada altura, começa a desenvolver-se em estatura, em idade. Assim também a fé, ela é colocada num estado embrionário, num estado tão pequenininho, mas que é passível de desenvolvimento. E quando esta fé desenvolve, cresce e torna-se uma árvore robusta, é nada mais nada menos a estatura do homem em estado de perfeição, em estado de robustez, em estado de fé absoluta, em estado de união com Deus. Ela já chegou àquela idade de união com Deus, na qual o homem estende seus ramos, que são nada mais nada menos os frutos do Espírito Santo: a paz, a alegria, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e outras coisas mais, a temperança. E o homem, quando já está nesta altura de crescimento, ele não tem nada mais nada menos senão aquela unidade com Deus. Torna-se um só com Deus. Torna-se a imagem e semelhança de Deus, de que diz Plínio Correia de Oliveira. A plenitude do homem, quando o homem chega na sua estatura máxima, é quando ele torna-se verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Nesta altura, ele, tornando-se tão robusto, torna-se uma morada aprazível. Os anjos vêm, as aves dos céus, de que diz Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje, são nada mais nada menos que símbolos dos anjos que vêm habitar sobre o homem, do Espírito Santo que habita o homem. Na sua árvore, nos seus ramos, estão aí o quê? Os anjos, o Espírito Santo. Quando o homem lidera aquela vida, quando o homem realmente vive em consonância com Deus,
tem esta união indissolúvel com Deus, neste exato momento, nesta altura, nesta faixa etária, nesta plenitude da vida, em que o homem tem esta união com Deus, é inabitado pelos anjos, aqueles que pousam sobre a sua árvore frondosa, sobre a sua copa e começam aí a esvoaçar, trazendo notícias celestiais, trazendo maravilhas do céu, fazendo com que o homem, apesar de ter as suas raízes na terra, o homem sempre está com suas raízes na terra enquanto ele está nesta terra. E essas raízes fazem com que o homem mantenha-se firme. Firme para que a árvore, apesar das tempestades, do vento que bata, das ondas tempestuosas que se embatem contra o homem neste exato momento, enquanto tiver os pássaros, enquanto tiver os anjos, enquanto tiver o Espírito Santo, enquanto tiver a Nossa Senhora pousando sobre o homem, a vida do homem, definitivamente ele sente-se protegido. Protege-se das intempéries, protege-se das vicissitudes, das agruras, das tribulações da vida. O homem tem as raízes profundas na terra. Ter raízes profundas na terra é justamente estar nesse solo, esse solo criado por Deus, para que ele, mantendo-se firme, consiga enfrentar as tempestades. E esta firmeza, este solo é também a Santa Igreja, dentro da qual o homem está e recebe a semente de Deus, que é a fé. Tudo bem. E Deus não quer descorar da verdade, não quer descorar da realidade do dia a dia. Como vai dizer o profeta Jó no seu livro, capítulo 7, versículo 1, o que é a vida do homem, senão uma luta constante debaixo do rei sol? Pois bem, esta luta constante se manifesta justamente quando Deus lança a semente. O homem começa a lançar suas raízes nas profundezas da terra para poder manter-se robusto. Esta luta contra o solo, esta luta para extrair os nutrientes do solo, esta luta para poder sobreviver, é a vida do homem constantemente em luta, de que diz o profeta Jó, verdadeiramente. E aí depois, nessa robustez, quando o homem já está crescido, quando o homem já está ele todo frondoso, está todo forte, aí acontece a maravilha. Mas tome cuidado, não deixes que Satanás roube a tua fé. Porque pode também. Alguns pássaros não são bons, alguns pássaros são demônios voadores, alguns pássaros são amigos maus, alguns pássaros são elementos que vêm salamizar a tua fé. Como diz o grande teólogo João Claudias, salamizar, o ato de cortar salame, ou seja, a sua fé que é robusta, que é grande como uma árvore frondosa, ela vai sendo cortada. E essa árvore vai perdendo a seiva, vai perdendo os ramos, vai perdendo os frutos, vai perdendo tudo aquilo que tem de necessário para poder subsistir. Quando você tem maus elementos, maus amigos, maus livros, maus vídeos, todas essas coisas fazem com que a sua fé fique diminuta. Não deixe que o Satanás vá podando, porque a podagem de Satanás não é boa, mas sim a podagem de Deus. Só Deus é que pode podar para que você cresça mais com os sofrimentos, com os sacrifícios, com as vicissitudes que se abatem contra ti. É Deus que está podando, está a fazer crescer, está a fazer com que você realmente se torne cada vez mais forte, porque no lugar onde o homem parte o osso, quando consolida esse osso, ali fica mais robusto. Quando você passa pelas vicissitudes, quando você passa pelos sofrimentos e consegue vencê-las com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, você fica mais robusto na fé, fica mais forte. Portanto, o tempero que dá a você, a têmpera moral que precisa ter para poder chegar à plenitude da sua grandeza, da sua santidade, são os sofrimentos que purificam. Por isso dizem os santos, se Deus não te visita de tempos em tempos, como diz São Luís Guirão de Montfort, é porque Ele já não te ama mais. Ele não te trata como filho, mas trata-te como um bastardo. Você não é bastardo, você é verdadeiro filho. Por isso, quando os sofrimentos se abatem contra ti, é a visita de Deus, de que diz a imitação de Cristo: visita o homem em duas circunstâncias, na consolação e nas tribulações. Quando você recebe uma consolação, uma notícia boa, algo que te sucede muito bem, é também aquele fragor, é aquele frescor, é aquele oxigênio celestial que Deus dissemina sobre ti e que você sente aquele afago de Deus de que sentia Adão e sentia também a Eva no paraíso quando Deus descia na brisa da tarde. Aquele afago, aquele aconchego, aquele abraço de Deus, aquela mão de vida que se faz sentir no seu ombro. Você diz, é uma mão amiga,
é uma mão que eu reconheço, é um perfume que está aqui a evolar, que me faz aspirar um bom oxigênio. Nestes momentos magníficos é quando Deus se manifesta na sua vida na consolação. Mas há aqueles momentos em que a tempestade se abate contra nós, os sofrimentos inevitáveis, a doença, a má notícia, a instabilidade financeira, os sofrimentos, a falta de amizade, as calúnias de que nós padecemos, são os momentos também que Deus quer que você se torne mais robusto, mais forte, manifeste a sua fé. São os momentos em que a planta está disseminando, está deitando as suas raízes mais fortes lá na profundeza da terra, para que nas outras próximas tempestades consiga manter-se firme e não deixar-se abalar com os ventos tempestuosos, com as grandes tempestades, com os ciclones, e você consiga resistir. E esta profundeza das raízes deve ser enraizada na fé, sim, mas também na moral cristã. A moral cristã é a terra mais sólida, mais fecunda, é a muralha, é o reduto que ninguém consegue abater. Mas para que isso aconteça, todos os dias, como diz o São Tomás de Aquino, devemos estudar, conhecer as verdades. Você estando neste canal, nunca vai deixar de ter algum elemento em que possa nutrir a tua fé. Um elemento de conhecimento, a doutrina cristã, a doutrina ortodoxa, a doutrina pura e cristalina de que é extraída da Sagrada Escritura e dos manuais cristãos tradicionais, em que realmente não existe nada que discorde com a moral. Esteja sempre aqui, caminhamos juntos. Vamos caminhar juntos nessas sendas, nessas batalhas, nessas terríveis lutas em que se vislumbra o nosso horizonte, até chegarmos ao fim, ao porto seguro, que é realmente encontrar Cristo, o soberano Rei, que vai nos acolher de braços abertos misericordiosamente e nos amparar e nos introduzir na sua mansão eterna. Esta é a nossa intenção, quando todos os dias, tanto quanto seja possível, administrarmos alguma coisa sobre ti, é para regar esta semente, para irrigar essa semente, assim como as chuvas dos céus caem, é para irrigar a semente e para que ela se nutra das águas celestiais, assim também as maravilhas celestiais, os conhecimentos doutrinais que estão imbuídos, que estão envoltos na doutrina ortodoxa, doutrina verdadeira, nutrem a tua alma. A Eucaristia, o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras sacrossantas que emanam dos lábios sapienciais de Nossa Senhora, também são elementos indispensáveis para que você se fortaleça, para que você seja verdadeiramente esta árvore fecunda e muito grande, que é capaz de tornar-se robusto, enfrentar as tempestades e abrigar sobre si os anjos. Que Deus lhe abençoe. Foi com grande e imenso prazer que lhe trouxemos estas verdades celestiais. Fica abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria.